Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, por aqui cedinho, para juntos fazermos mais uma devocional. A nossa devocional de hoje, dia 24 de maio de 2026, vai falar sobre um tema maravilhoso. Nosso tema é Deus é festeiro, comemore. Olha, o nosso Deus gosta de festas. Mas quais são essas festas? Nós vamos saber agora quais são as festas que o Senhor Deus deixou designado na sua palavra para nós. A nossa referência bíblica está lá em Levítico, capítulo 23, do 4 ao 44, ou seja, todo o capítulo praticamente, né? É um capítulo extenso, então eu vou ler apenas o capítulo que está em destaque na devocional, que já vai falar sobre o tema, e você vai entender que festas são essas. Diz assim: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas. Convocações. São estas as minhas festas. As festas são essas: a Páscoa e os pães sem fermento, os primeiros frutos, a festa das semanas, a festa das trombetas, a festa, o dia da expiação, a festa das cabanas. Essas são as festas que o Senhor Deus quer que nós comemoremos. E diz assim a nossa devocional: Deus ama festa. Vemos na passagem de hoje que o Senhor instruiu Moisés sobre as festas que os israelitas deveriam observar. Essas festas eram momentos de celebração, descanso e adoração ao Senhor. E cada uma tinha um significado especial. Celebrar o povo das obras de Deus, renovar seu compromisso com Ele ou promover a alegria e a comunhão entre o povo. Deus a celebrou como tempos especiais de adoração e consagração. Hoje, muitos crentes não celebram datas comemorativas importantes e não gostam de festas de aniversário, porque dizem não ser bíblicas. Para quem entendeu que cada dia é uma dádiva, no entanto, celebrar a vida e a vida de quem amamos, além de celebrar o próprio Salvador Jesus, é um privilégio. O mundo só tem alegria quando tem festa. Nós, contudo, temos festas porque temos a alegria eterna de pertencer ao Senhor. Sendo assim, celebre a vida. Celebre os dias que Deus concedeu a você. Celebre a vida de quem ama. E, acima de tudo, celebre Jesus, ensinando ao mundo sobre a verdadeira alegria. Amém? Celebre a vida e a família, os amigos e a salvação em Jesus, pois quem celebra se assemelha ao Criador. Amém? Então ficou bem claro para você quais são as festas e quais é o intuito dessas festas? Todas as festas que o povo de Israel celebrava antigamente eram festas que honravam a Deus. Eram festas na qual Deus ele era a figura principal. Deus ele era a evidência. Então veja que hoje nós celebramos muitas festas pagãs, festas que não são da vontade de Deus, coisas que não agradam ao nosso Deus. Mas a devocional vai falar que tem pessoas que nem o aniversário comemora, porque diz que não está na Bíblia. Mas a devocional de hoje diz que nós devemos celebrar aniversários, porque nós comemoramos a vida. E celebrar a vida é lembrar de Jesus, porque Jesus ele é a alegria. E quando você, no dia do seu aniversário, quando alguém chega com um bolo surpresa, é uma surpresa muito boa, né? É sinal que alguém lembrou de você. Então celebre a vida com seus amigos, com a sua família, celebre por estar vivo, porque estar vivo é uma dádiva de Deus. Não é pecado celebrar a vida. E as festas que o povo de Israel celebrava eram festa da Páscoa e os pães sem fermentos. Então veja que sempre tinha alguma coisa. Celebrar a Páscoa e celebrar os pães sem fermentos
é algo que nos ensina também nessa manhã. Porque uma coisa é eu celebrar a Páscoa, aquele ritual no qual simbolicamente representa ali a morte, né, de Jesus e sua ressurreição. E ao mesmo tempo os pães sem fermentos, né? O que significa pães sem fermentos? Naquela época, o povo deveria comer pães sem fermento, porque dizem que quando você coloca fermento na massa, ela fermenta e fica muito grande, não é isso? E há uma passagem na Bíblia que diz que do mesmo jeito é conosco. Nós precisamos viver sem fermento, sem a fermentar a vida alheia. É sobre isso. Que nessa manhã você aprenda como celebrar. A devocional vai dizer que o mundo só tem alegria quando tem festa. Mas isso é a festa da maneira correta. Lógico que cada pessoa tem o seu entendimento. Aqui eu estou falando no entendimento bíblico. Festas pagãs não agradam a Deus. Quem você está celebrando na festa? É Jesus? Ele é a figura principal? Se ele for a figura principal, amém. Quando você celebra um aniversário, automaticamente você está sendo grato. Grato pela vida. E quem é o dono da vida? É Deus. Então, automaticamente, você está celebrando a Deus. Então, que nessa manhã você possa entender isso e se abster das festas pagãs. Saia fora disso, isso não provém de Deus. Quem tem que aparecer é Jesus, ele é a nossa estrela principal, tá certo? Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, que o Espírito Santo continue conduzindo sua vida e você pode ler todo o capítulo de Levítico, Levítico 23, do 4 ao 44, com uma ressalva de ler o primeiro capítulo, que vai falar: fale aos filhos de Israel e diga-lhes as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão. Serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então, todas as festas que o Senhor quer que nós comemore, Jesus precisa ser a estrela. Jesus precisa ser o centro. É o nome de Jesus que tem que aparecer e não outro nome. Amém? Que Deus te abençoe e eu quero orar por você nessa manhã de domingo. Oremos, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado pelos teus feitos. Obrigado por esse dia que o Senhor nos presenteou. Obrigado pela noite de sono recuperadora que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelo teu povo espalhado na terra. No nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. No nome de Jesus, meu Deus, nessa manhã, eu coloco o nosso domingo, 24 de maio, nas tuas mãos. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos agracie, nos abençoe, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida escrita no canal, que o Senhor continue fortalecendo, que a tua palavra continue a falar com elas, Pai, e que elas sejam pessoas alegres, porque Jesus, ele é a nossa força, ele é a nossa alegria. E quando nós temos Jesus, nós somos alegres, Pai. Não importa a circunstância. Eu te louvo, Jesus, por isso. Obrigado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Siga firme, siga bem. Que Deus continue aí te fortalecendo. E que você tenha um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Não saia sem antes deixar o teu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve para que a plataforma entregue o conteúdo a mais pessoas, as devocionais a mais pessoas. E nós vamos seguindo por aqui até a próxima devocional, no nome de Jesus.